Aleluia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, louvado seja Deus pela sua vida. Estamos iniciando mais um dia na presença de Deus, em busca de algo de Deus, não é? Tenha certeza. Todo aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate à porta abrir-se-vos-á, conforme disse Jesus. Eu não sei quais são os seus anseios, as suas necessidades, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que o Deus de quem eu falo aqui é poderoso para fazer na sua vida infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E isso eu testemunho com a minha vida. Por muito tempo eu orei a Deus para sair de um deserto que eu achava que era interminável. Até que um dia, numa das minhas orações, ainda dentro do deserto, enquanto eu orava, parece que Deus falou comigo, dizendo: Ney, ao invés de você orar para sair do deserto, pode orar agradecendo, porque o teu deserto terminou. E a partir daquele dia, coisas extraordinárias começaram a acontecer na minha vida, ao ponto de eu deixar para trás aquele terrível deserto de escassez, de miséria, de dificuldade, de incertezas, de lutas. É bem verdade que ao longo da vida eu enfrentei outras adversidades, outras dificuldades e ainda enfrento. Mas aquele deserto terminou naquele dia. E sabe por que eu estou contando isso para você? Hoje, Deus estará colocando um fim no deserto de algumas pessoas. Algumas pessoas que me ouvem hoje estarão dizendo adeus ao deserto que estão vivendo. E Deus mudará o seu cativeiro, Deus abrirá portas diante de você, Deus fará o extraordinário acontecer. E você, assim como eu, vai poder orar, agradecendo a Deus pelo seu deserto ter terminado. E eu quero já orar para que Deus confirme isso no teu coração, para que você ouça essa mensagem e que você tome posse dela. Você pode inclusive dar um passo de fé para se apossar dessa bênção na sua vida. Sabe como você vai fazer isso? Escrevendo o seu nome aqui nos comentários e escrevendo a frase: eu tomo posse. Escreva o seu nome e escreva essa frase: eu tomo posse. E eu quero orar por você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, eu creio que hoje é um dia de milagres. Hoje é um dia do sobrenatural de Deus na vida de muitos daqueles que me ouvem agora. Por isso, Senhor, eu te agradeço, te louvo, te exalto e glorifico. E peço que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, confirme no coração das pessoas as quais estarão saindo desse deserto hoje, que o Senhor dê a elas a confirmação em seus corações, que elas possam se apossar dessa bênção e deixar para trás esse deserto de escassez, de miséria, de dificuldade, de doenças, de desentendimentos, de incertezas, de dúvidas, de crises existenciais, crises financeiras, crises conjugais, crises nos relacionamentos. Seja qual for o deserto que essa pessoa esteja vivendo, que ele possa ter um fim no dia de hoje. E que o Senhor Jesus seja exaltado e glorificado nessas vidas. Nesse momento, Senhor, eu peço também, abra o entendimento, a compreensão de cada um de nós,
para que nós possamos receber a tua palavra, tomar posse dela e fazer com que essa palavra seja uma verdade na nossa vida. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 6. Está escrito assim: E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Até aqui está bom, porque é sobre esse versículo que eu quero tratar com você. Mas para que você compreenda esse versículo, ele está no seguinte contexto. Jesus, aproximando de alguns fariseus e saduceus, que eram dois grupos religiosos com doutrinas um pouco parecidas, eles discordavam em alguns poucos pontos, mas eram religiosos, saduceus e fariseus. Os fariseus parece que ocupavam um pouco mais da importância nessa época. Eles eram um grupo religioso um pouco mais importante do que os saduceus. Os fariseus eram pessoas que se aplicavam ao conhecimento da palavra de Deus, da Torá. Eles estavam constantemente procurando decorar os mandamentos, os preceitos, os princípios da palavra de Deus. Era gente muito religiosa. E foi com essa qualidade de gente, com essa categoria de gente, que Jesus teve mais dificuldade na pregação do Evangelho. É interessante observar que Jesus não teve tanta dificuldade falando com prostitutas, ladrões, cobradores de impostos, pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas pagãs, pessoas que não conheciam a Deus. Jesus não teve muita dificuldade com gente dessa estirpe. Todavia, se você observar a maioria das vezes que Jesus teve uma discussão, que Jesus foi importunado, cobrado e até insultado, pode observar que foram pessoas dessa categoria, fariseus ou saduceus, que o importunaram. E Jesus, enquanto estava exercendo o seu ministério, num dado momento, aqui no início do capítulo 16, esses religiosos se aproximam de Jesus e pedem um sinal vindo do céu, para que Jesus atestasse a legitimidade do seu ministério. Era como se eles dissessem para Jesus: a gente sabe que o Senhor está fazendo muitas coisas, multidões têm lhe acompanhado, mas nós não acreditamos no povo, porque o povo não sabe o que pensa, não sabe o que fala, o povo não tem importância. Nós queremos um sinal vindo do céu. E aí Jesus olha bem para cada uma daquelas pessoas. E Jesus, ele fala: é engraçado que vocês são capazes de interpretar as reações atmosféricas. Vocês são capazes de discernir quando é que vai haver tempestade, quando é que o céu vai se abalar. Mas vocês não são capazes de compreender o meu ministério. Quer saber de uma coisa? Eu não vou oferecer a vocês nenhum sinal. Nenhum. A não ser o de Jonas. Quando Jesus fala sobre o sinal de Jonas, ele está se referindo aos 3 dias, porque Jonas esteve dentro do ventre do peixe por 3 dias. E em 3 dias seria a culminância do ministério de Jesus, porque ele vai ser morto na sexta e vai ressuscitar no domingo.
os 3 dias de trevas serão rompidos com um dia de ressurreição. Então Jesus diz a eles que não vai dar a eles mais sinal algum. E aí Jesus chama os seus discípulos à parte, do outro lado. Aqui a gente tem a impressão que eles tomaram um barco e estavam já na outra margem, quando Jesus diz para eles: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos não vão entender muito isso, eles vão imaginar que Jesus está falando de fermento, de pão e tudo mais, e depois Jesus vai explicar para eles que não é nada disso. Jesus vai falar para eles sobre a maldade que há no coração desses religiosos. Esse fermento aqui trata da doutrina dos fariseus e dos saduceus, que diziam conhecer tanto a Deus, mas ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, pelo contrário, com a sua doutrina, eles estavam afastando as pessoas de Jesus. E o que é que isso nos diz hoje? O que é que isso diz a mim e a você hoje? Isso diz que eu e você, por mais que nós tenhamos muitos sinais, por mais que nós tenhamos tantas evidências de Jesus, muitas vezes nos comportamos como esses religiosos aqui, que nada lhes é o bastante. A gente está sempre pedindo algo para Deus, pedindo um sinal para Deus, e isso angustia, isso traz dor, isso traz frustração, decepção. Sabe por quê? Porque Deus não é um moleque que vai ficar se prestando a ficar fazendo mágica para nos mostrar que Ele é Deus, que Ele está falando a verdade. Então, se você quer pacificar a sua vida de fé, ao invés de você fazer como esses saduceus e fariseus, ficar pedindo sinal para Jesus, leia a sua Bíblia, ouça a palavra de Deus, e então você perceberá que tudo que Jesus diz é verdade, e não apenas é verdade na Bíblia, mas é verdade na nossa vida. As promessas de Deus estão ali para nos acolher e para nos alcançar. E se nós queremos desenvolver uma relação madura na nossa fé cristã, a nossa relação precisa ser amparada pela palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás de profecias e acabam levando profetadas. Eu vejo pessoas atrás de revelação e acabam engolindo revelamentos. Ou seja, se você quer ser enganado, o mundo está cheio de falsos profetas prontos para enganar você. Se você quer segurança para caminhar com Deus na vida cristã, leia sua Bíblia. É muito melhor você pegar um versículo da sua Bíblia, ler e passar o dia meditando nele, do que você ficar vendo 30 vídeos de profetas de Facebook, que na maioria das vezes estão ali fazendo um verdadeiro circo, cobrando ingresso para entrar. E a segunda coisa que eu preciso te dizer acerca desse texto, quando Jesus diz aos seus discípulos: tome cuidado com essa doutrina dos fariseus e dos saduceus, Jesus está prevenindo que há muitas pessoas prontas para nos afastar dele, para nos enganar, ou para oferecer um meio pelo qual nós vamos nos iludir na esperança de que Deus está naquele negócio. E qual era uma forma que os fariseus e saduceus usavam para iludir as pessoas acerca de Deus? Obrigá-las a obedecer leis, a cumprir votos, a fazer um monte de sacrifício para então receber o favor de Deus. E eu venho hoje, em nome de Jesus Cristo, dizer a você que o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus e aceito por Deus. Hoje
Você não necessita mais de ficar pagando, cumprindo voto, fazendo sacrifício. É claro que tem muita gente explorando isso, porque com certeza isso é lucrativo. Mas se você quer realmente receber de Deus alguma coisa, basta você abraçar o Senhor Jesus. Basta você se derramar na presença de Jesus, porque Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele já ofereceu o sacrifício perfeito de Deus. O que você precisa é se render a Ele, é se lançar aos pés dele e dizer: Jesus, eu me rendo a Ti. Toma minha vida, toma o meu espírito. Eu quero viver para Ti. E se você tem o Filho, você também terá o Pai. O caminho até Deus hoje é Jesus. Não é o caminho do sacrifício. Não é o caminho de doutrinas, de preceitos. É verdade que a Bíblia nos oferece alguns princípios que vale a pena obedecer, porque com isso nós teremos uma vida próspera, uma vida em paz. Mas não são os princípios, os preceitos bíblicos que podem nos garantir o acesso ao Pai. É o sacrifício de Jesus. Ele nos abriu um novo e vivo caminho, e Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer mesmo fazer um sacrifício, sacrifique-se para se lançar aos pés de Jesus. Sacrifique o seu ego, o seu orgulho, a sua dificuldade a se dobrar diante de Jesus. E assim, você receberá o favor de Deus. E para isso, eu quero orar por você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, eu te peço, Senhor, visita agora cada coração, cada lar, cada lugar onde houver uma pessoa ouvindo essa mensagem, essa oração, que ela possa nesse instante se render ao Senhor Jesus, e receber dele o amparo, o alento, a remissão pelos seus pecados e a oportunidade de escrever uma nova história, livre de toda culpa, de toda mágoa, de tudo aquilo que escraviza, que aprisiona, que atormenta. Que essa pessoa possa ser livre para adorar a Deus, adorar em espírito e em verdade. Senhor, eu te peço, estenda a tua mão para sarar as feridas, as chagas, as enfermidades físicas e emocionais. Estenda a tua mão para trazer acordo, conserto, restauração aos relacionamentos, às famílias. Estenda a tua mão para abraçar aqueles que se acham angustiados, entristecidos, pessoas que sofreram algum tipo de frustração, violência, desilusão. Que a tua boa mão possa se estender em direção a essas pessoas aflitas, amarguradas, entristecidas, enfraquecidas, pessoas que já caíram muito, pessoas que já sofreram muito e agora se acham fracas, sem fé nem esperança. Mas eu creio na tua bondade e misericórdia, Senhor, e sei que tu podes alcançar essas pessoas agora. Que elas possam encontrar amparo, alento nessa mensagem que vem para dizer que Deus te ama, Jesus te ama e quer te dar uma nova vida, uma nova história. E hoje
Ele quer ajudar você a começar a escrever essa nova história. E dessa vez, uma história de sucesso, porque Jesus está contigo. Ah, Senhor, opera milagres, cura, libertação e salvação, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, lembre-se de deixar o seu gostei aqui no vídeo, compartilhe essa mensagem com pelo menos 7 pessoas. E se você puder ver esse vídeo que está aparecendo aqui, clica nesse vídeo e assista, porque pode ser bênção na sua vida. Fique com Deus, estou indo com Ele também.